Graça e paz, amados, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. E nesse momento nós queremos estudar com os queridos o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25 até o verso de número 29. Lucas 10, 25 a 29, diz assim a palavra do nosso Deus. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, fazei isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Queridos, esse texto faz parte de um contexto maior, onde nós conhecemos a segunda parte, que nós não vamos trabalhar nesse momento, que é a parábola do bom samaritano, ou a história do bom samaritano. Eu entendo que é uma história onde Jesus conta um fato verídico, né? Eu gostaria de trabalhar com os amados neste questionamento que esse homem, um intérprete da lei ou um escriba, chega para Jesus e faz uma pergunta para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Tá? Antes de nós entrarmos em mais detalhes, né, do estudo de hoje, como nós fazemos sempre, vamos estudar e verificar o contexto deste texto, tá bom? Jesus estava aqui, né, logo após ele ter criado a sua primeira comissão dos seus discípulos, né, criando 6 comissões de 2 discípulos cada, 12, portanto, ao todo, e envia esses discípulos a pregar a palavra do Senhor, a anunciar a chegada do reino de Deus por todas as cidades, vilas, aldeias, no território de Israel daquele tempo. E Jesus, enquanto aguardava o retorno dos seus discípulos, ele está ali na Galileia e ele olha para as cidades circunvizinhas do lugar onde ele estava. Ele vai falar a respeito de cidades que o receberam muito bem, que foram muito receptíveis à sua pessoa, como Corazim, Betsaida, Tiro, Sidom, né? Porém, essas cidades, apesar de terem sido receptíveis ao ministério de Jesus, né, não se importaram em entender a verdadeira missão de Jesus. Não se importaram em entender quem era de fato Jesus. Eles viram Jesus, receberam Jesus muito bem, como alguém que trazia cura, milagres, fazia sinais maravilhosos, tinha uma mensagem fantástica, com grande autoridade, mas eles não reconheceram que Jesus era o Senhor e Salvador enviado por Deus para salvar os pecadores dos seus pecados. Eles não se submeteram ao Senhor Jesus. Eles não reconheceram quem ele era e a sua missão messiânica. E por causa disso, Jesus vai lamentar essa dureza de coração, essa falta de interesse em conhecer melhor quem era aquele homem chamado Jesus que estava andando com seus discípulos entre eles. E enquanto isso, os seus discípulos retornam, né, passado algum tempo, na Bíblia não especifica quanto tempo durou isso, se foi dias, semanas, mas o fato é que esses discípulos, ao retornarem, eles voltam muito felizes da sua missão e contam para Jesus o grande sucesso que eles tiveram, a grande felicidade que eles sentiram em propagar, em pregar o evangelho de salvação do Senhor Jesus, anunciando que o reino de Deus havia chegado por meio de Jesus. Jesus então estava ali com seus discípulos, segundo o verso 21 do capítulo 10 de Lucas até o verso 24, Jesus estava, portanto, se confraternizando com alegria com seus discípulos que haviam retornado à sua missão e também estava incentivando, motivando os seus discípulos, não somente pelo fato deles terem tido o privilégio de trabalhar na obra de Deus, mas muito mais porque o nome deles estava escrito no livro da vida, ou seja, eles haviam alcançado a salvação por meio do Evangelho de Cristo Jesus que eles estavam perguntando. Em meio a toda essa festividade, esse momento alegre de Jesus com seus discípulos, eis que surge esse homem, né, um escriba, um estudante, um estudioso, alguém que zelava pela
pela palavra de Deus, pelo estudo, pelo ensino e propagação da lei de Deus, na Bíblia, do seu tempo. E esse homem, ele não se sente feliz, ele não entende, não quer compreender de fato quem era Jesus e sentar e aprender e conversar com Jesus. Mas ao fazer a pergunta, ele tem um propósito no seu coração. As suas palavras eram palavras doces, eram palavras de alguém que aparentemente estava interessado em conhecer uma verdade muito especial da vida eterna, da espiritualidade, né? Como eu vou poder passar a minha eternidade na presença de Deus? Essa era a pergunta dele. Mas a motivação do seu coração, conforme está registrado o texto que nós lemos, não é uma motivação sincera, não é uma motivação de alguém que de fato quer conhecer Jesus, mas ele quer achar simplesmente alguma falha no Senhor Jesus, porque ele não era amigo de Jesus, ele era um inimigo de Jesus, ele é alguém que desejava a destruição do Senhor Jesus. Por isso que ele faz essa pergunta com o intuito capcioso, do intuito de duplicidade, de frente na sua palavra, nos seus lábios, havia um aparente interesse, mas no seu coração havia maldade. Por isso que eu fiz questão de ler no verso 29, que quando Jesus o leva a responder e a entender a profundidade da pergunta dele, Jesus falou, respondeu muito bem, ele querendo justificar, ao perceber que ele foi desmascarado, a sua má intenção, ele tenta disfarçar e aprofundar mais esse assunto, dizendo quem é o meu próximo. Tá? Quem sabe na outra ocasião nós estudaremos a história do bom samaritano. Mas hoje eu gostaria de pensar com você a respeito da pergunta mais importante que nós devemos fazer na nossa vida. Tá bom? Esse é o tema do nosso estudo de hoje. A pergunta principal da nossa vida. Vamos estudar juntos? Portanto, queridos, eu quero perguntar para você e te levar a perguntar. Por que essa pergunta feita por esse escriba nós podemos chamar da pergunta principal ou a mais importante pergunta ou questionamento que nós devemos ter na nossa vida? Todos nós deveríamos perguntar, e preocupar como que nós vamos, ao final dessa vida, quando nós morrermos, estivermos diante do tribunal do Senhor, diante de Deus, para prestarmos conta da nossa vida. É verdade que algumas pessoas afirmam ou trazem para si, procuram colocar na sua mente, que não existe Deus, que morreu, acabou, não é verdade? Talvez você seja uma das pessoas que pensam assim ou procura conduzir a sua vida sem se preocupar com as questões espirituais. Um texto que eu gosto muito da palavra do Senhor, que está lá em Eclesiastes, bem no final do livro de Eclesiastes, quando a palavra do Senhor nos fala assim, que nós devemos escolher e podemos escolher os caminhos que satisfazem a nossa vida, que nos dê alegria, que nos dê prazer. Porém, nós devemos saber de uma coisa, de todas as coisas que nós fizermos com a nossa vida, nós vamos prestar conta diante de Deus. Aqui nós temos duas realidades ou duas verdades muito importantes. Primeiro, Deus nos dá a liberdade, Deus nos dá o direito, o privilégio de escolher como que nós vamos viver, as escolhas que nós devemos fazer no nosso dia a dia, como que nós vamos conduzir a nossa vida aqui neste mundo. Mas uma segunda verdade que o livro de Eclesiastes nos mostra, nesse texto que eu acabei de citar, é que a vida não pertence a nós, a vida pertence a Deus. Talvez para você seja uma surpresa eu estar dizendo isso, porque no contexto que nós vivemos, as pessoas colocaram muito firmemente na sua mente, no seu coração, de que a vida pertence a cada um. Deus deu a vida para cada um e para cada um cuidar dela do jeito que quiser. No sentido de ninguém nós estarmos intrometendo, colocando nossa colher de pau na vida do outro. Mas a grande verdade é que Deus é dono da nossa vida. Nós vamos prestar conta diante do Senhor. Mesmo a pessoa que procura e afirma que não crê numa existência após a vida, lá no fundo do seu coração, a sua consciência o afirma que ele não está correto. Pois Deus, na sua palavra, afirma que colocou a semente da espiritualidade, colocou a verdade da palavra de Deus no nosso coração. E todos nós sabemos que existe algo maior.
Todos nós sabemos que existe alguém que criou o mundo. Todos nós sabemos, todos nós na hora do perigo clamamos, meu Deus, tenha misericórdia, né? A grande verdade é essa. E, crendo ou não, todos nós um dia compareceremos na presença do Senhor. E mais, todos nós sabemos que não vivemos uma vida perfeita. Por mais que muitas vezes a gente procure colocar uma máscara, né, para tentar enganar a nós mesmos e achar que nós somos pessoas muito boas, pessoas que não fazemos nada de errado, pessoas que procuram fazer aquilo que está no meu alcance, procura fazer isso ou aquilo, né? Mas a gente sempre tem na nossa consciência que está faltando alguma coisa, que ainda nós não estamos preparados para estar na presença de Deus. E todos nós sabemos que quão pecador nós somos, o quão facilmente nós nos desviamos do projeto de Deus. Todos nós sabemos que lá no nosso íntimo nós temos e alimentamos uma maldade latente, uma perversidade, uma pecaminosidade real na nossa vida. Portanto, por isso, né, saber como que nós vamos viver, como que nós vamos apresentar-nos diante de Deus depois da morte, né, ou como que nós vamos poder estar diante de Deus e justificar os nossos pecados, poder ganhar o perdão de Deus, deveria ser de fato a nossa maior preocupação. Muitos estudiosos da palavra do Senhor, muitos pastores, pregadores da antiguidade, tipo Martinho Lutero, Spurgeon, Calvino e tantos outros, sempre bateram na tecla dizendo que nenhum ser humano deveria dar sossego à sua alma, deveria dar sossego à sua mente, ao seu coração, enquanto não tivesse a certeza de como ele estaria em paz com Deus. Por isso que essa pergunta, por mais que não fosse sincera, é tão importante nós refletirmos sobre ela, né? Como que eu vou poder herdar o reino de Deus? E mais uma coisinha. Qual é de fato a maior preocupação que o ser humano tem? Qual é a maior preocupação de fato que nós, dia a dia, nós nos preocupamos, nós ao levantarmos da nossa cama? Vamos pensar um pouquinho, né? Naturalmente, nós nos preocupamos, por exemplo, o que eu vou comer hoje? O que eu vou me vestir? Aonde eu vou morar? Como que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? Como é que eu posso ter sucesso na vida? Como que eu posso ser feliz? Como que eu posso chegar ao topo das minhas conquistas? Não estou dizendo que isso é errado, não. Eu só estou dizendo que isso é importante, tem a sua importância, claro que tem, mas até certo momento da nossa vida. Quando chegar o tempo da nossa partida, seja pelos anos que se passam e a velhice chega e tudo vai do nosso corpo vai chegando no prazo final de validade, ou seja porque um acidente ou uma enfermidade abrevie esse tempo da nossa existência, a grande realidade é que no momento da nossa partida, o saldo bancário que nós temos, o patrimônio que nós conseguimos, os diplomas que nós conseguimos, os cargos, as posições, tudo isso teve o seu valor, mas agora, diante da partida, não resolve nada, né? Não serve para nada. E aí sim vai novamente surgir essa pergunta que nós deveríamos fazer ou que nós devemos fazer e buscar a resposta. O que eu vou fazer para me encontrar com Deus? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para ter perdão do Senhor? O que eu tenho que fazer? Qual a ação que eu devo praticar? Como alcançar o perdão dos meus pecados e ganhar do Senhor a palavra está perdoado. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino de Deus preparado desde a fundação do mundo. Então essa deveria ser a nossa pergunta principal, tá? Uma outra realidade que eu gostaria de chamar a atenção para os queridos é que a maneira como Jesus leva esse homem a ele mesmo refletir no que ele tinha falado, né? O que ele refletir na profundidade e leva ele mesmo a perguntar, né? E responder, a perguntar para ele mesmo e dizer como é que eu posso responder isso, aonde eu vou buscar resposta para isso. Observe como Jesus disse para ele, vamos ler novamente. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpreta? Queridos, o local que nós vamos encontrar
a resposta para a principal pergunta da nossa existência, né? Como que eu vou viver a minha eternidade, como que eu vou alcançar perdão dos meus pecados, está na palavra de Deus, está na Bíblia. A Bíblia é luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela nos mostra o caminho de Deus. A palavra de Deus nos apresenta o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus não olhou para aquele homem e perguntou para ele como a sua religião responde, como a sua ciência responde, como que a sua imaginação responde, né? O que você pensa sobre isso? Não, mas ele aponta e diz, olha, o que a Bíblia diz? Você é um estudante da Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito, né? E uma segunda verdade que eu gostaria de tratar com os amados, e pensando nessa continuidade dessa realidade, é que Jesus, ao olhar para ele e fazer essa pergunta, também nos dá uma outra lição importante. Que lição é essa? Esse homem, conforme nós falamos no início, era um estudante da Bíblia. Esse homem conhecia a palavra de Deus. Esse homem ensinava a palavra de Deus. Porém, o fato desse conhecimento, desse arcabouço de conhecimento da palavra de Deus, estava somente na sua mente. Não estava no seu coração, não estava, portanto, nas suas ações, né? A palavra de Deus que nos mostra e nos apresenta o Deus da palavra, que nos mostra a nossa pecaminosidade, também nos mostra o modo, o meio pelo qual nós podemos alcançar perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Essa palavra que ele conhecia tem que ser vivida, ela tem que descer para o nosso coração. Porque somente conhecer a Bíblia não traz resultado. Olha só na vida desse homem. Apesar de conhecer a lei, respondeu muito bem, ele foi certinho, né? Quando Jesus perguntou para ele, ele falou, olha, lá na Bíblia está dizendo, ama o Senhor todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu ser, né? E ama o teu próximo como a ti mesmo. Certinho, Jesus falou, ó, respondeste muito bem, faze isso. Ele não estava fazendo isso. Ele não estava vivendo essa palavra. Ao contrário, no seu coração havia engano, havia ódio, havia maldade, havia desejo criminoso, né, de destruir aquela pessoa que ele não gostava, não admirava, não amava, que era o próprio Senhor Jesus. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas nós conhecemos que são assim? Muitas vezes nós somos assim. Conhecemos a palavra, conhecemos textos da palavra, né, de cor, de saltear. Não estou dizendo que isso é errado. Muito pelo contrário, nós devemos conhecer a palavra, meditar na palavra, guardá-la na nossa mente, mas no nosso coração. E quando a palavra de Deus desce para o nosso coração, ela transforma a nossa vida. Ela nos dá um coração novo por meio de Cristo Jesus. Aqui, uma grande verdade. Não basta ser um estudioso da Bíblia. Não basta ser alguém que carrega a Bíblia para baixo e para cima, mas você tem que carregar essa Bíblia no seu coração e permitir que o ensinamento dela transforme a sua vida, tá? Então nós já vimos algumas lições importantes aqui, tá? Nós vimos que a pergunta principal que deve ocupar a nossa vida não é o que eu vou comer, o que eu vou vestir, aonde eu vou morar, como que eu vou ganhar mais dinheiro, como que eu vou ser feliz, como é que eu vou me livrar dos meus problemas. Isso é importante, mas é em segundo, terceiro, quarto plano. A pergunta principal que nós devemos fazer na nossa vida é como eu vou me encontrar diante de Deus? Como que eu vou ter os meus pecados perdoados? Como que eu vou poder viver eternamente com Deus nos céus com o perdão de Jesus? Segunda verdade que nós aprendemos, a resposta para essa pergunta está na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos aponta para essa verdade. Tem outros textos da palavra de Deus, por exemplo, lá em Gálatas, já nos avisa que nem se um anjo aparecer querendo nos ensinar, não precisa escutar ele não. Volta para a palavra, está escrito, né? Estude a palavra. Uma terceira verdade que nós já aprendemos, estudar a palavra de Deus não deve ficar o conhecimento adquirido pelo estudo da palavra, não deve ficar somente na nossa mente, mas deve descer para o nosso coração, deve moldar as nossas ações, deve transformar o nosso coração, porque é bem possível, infelizmente,
temos uma mente repleta da palavra de Deus, mas um coração repleto de maldade, de engano, de mentira, de falsidade, de maldade, de crueldade. Que Deus tenha misericórdia de nós, tá bom? Tudo isso nós já aprendemos, mas vamos caminhar mais um pouquinho, tá bom? Eu gostaria de analisar com vocês essa resposta que esse escriba disse e que Jesus disse: olha, respondestes muito bem, faça isso e viverá, fazes isso e viverá. O que esse homem respondeu? Vamos ler de novo? A isso ele respondeu, verso 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu, disse para ele, respondestes muito bem. O que está nos ensinando esse texto que é repetido? Ele faz menção desse texto que está registrado no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, e outras passagens da palavra de Deus que nos mostra que esse é a chave da vitória, a chave do perdão do Senhor, a chave que de fato nos mostra que temos compromisso com Deus e a nossa vida está sendo transformada por Ele. Mas a grande questão, o que significa amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração? Dentro da palavra de Deus, o coração é mais do que essa bomba que pulsa aqui do lado esquerdo do nosso peito. O coração, queridos, ele é o centro, a central da nossa vontade. Lá no livro de Provérbios vai nos dizer que do coração procede todas as fontes da vida, todas as nossas ações, parte da nossa vontade, do nosso foco central. Ou seja, o nosso foco central, a motivação maior da nossa vida deve ser buscar o Senhor através de uma busca amorosa. Amar o Senhor de todo o nosso coração. É aquilo que vai ocupar a primazia, o topo, melhor dizendo, da nossa lista de prioridades. Amar a Deus sobre todas as coisas. Inclusive está lá no primeiro mandamento do Decálogo, né? Depois, o texto vai dizer de toda a tua alma. O que é a alma? A alma, nós vimos que o coração é a motivação, é a força, o foco central do ser humano. A alma é o eu, né? A minha personalidade, aquilo que nós somos, né? É com a consciência que eu devo ser colocado, né, toda a minha força, todo o meu entendimento na presença do Senhor, o meu amor por Deus, eu tenho que estar ali totalmente a serviço do Senhor. Não basta buscar a Deus, né, quando eu tenho interesse, quando eu tenho necessidade, quando eu estou passando por alguma dificuldade, mas eu tenho que buscar o Senhor com a totalidade do meu ser, não dividido, não, né, multifaceado, mas buscar a Deus na integridade do meu ser. Por isso que ele vai dizer com toda a tua alma, de todas as tuas forças. A força aqui, né, nos dá a ideia da nossa vontade. Eu tenho que ter a vontade, eu tenho que desejar, eu tenho que buscar, eu tenho que almejar como uma coisa principal da minha vida a presença de Deus. Não basta eu dizer, né, da boca para fora, como esse escriba estava dizendo, mas tem que partir, né, da minha vontade. É algo que eu coloco, não importa o que eu vou ter que pagar, não importa o que eu vou ter que abrir mão, eu quero Deus na minha vida. Né? Muitas vezes nós encontramos pessoas, e muitas vezes nós somos assim, quando tudo está bem, nós sentimos prazer de estar na presença de Deus. Mas quando as coisas começam a ter dificuldades, obstáculos, começam a não dar tão certo como eu imaginava que deveria dar, nós começamos até a questionar o nosso amor de Deus e começamos a questionar, será que vale a pena? Será que vale a pena seguir a Deus? Mas o texto nos fala que eu devo buscar a Deus com toda a minha vontade, com toda a minha força, ultrapassando barreiras, obstáculos, dizer eu preciso de Deus, é a minha prioridade maior. E por último, de todo o teu entendimento, é a capacidade intelectual. Muitas pessoas imaginam, né, até filósofos do passado, imaginam que a fé é um salto no escuro. Você não precisa raciocinar muito, você basta acreditar. Não, a fé bíblica, a fé genuína, é uma fé que me leva a buscar ao Senhor
com a minha mente, como eu posso pensar, eu posso questionar, eu posso raciocinar, que a minha fé permanece. Portanto, é algo que eu faço não somente motivados com os meus sentimentos, e é verdade, o sentimento está envolvido, mas é com a minha razão. Eu quero Deus, eu vou buscar porque eu preciso de Deus. Tá? E aí, e depois vai dizer o escriba, e Jesus diz que está certo, depois de buscar a Deus dessa maneira, com todo o meu ser, com toda a minha vontade, com todo o meu ser envolvido, com uma prioridade maior, eu devo fazer isso de forma, né, visível, palpável, mensurável, na pessoa do meu lado, da pessoa que é próxima a mim, né? Das pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho. E é interessante que ao escriba, diante que Jesus disse que ele respondeu bem, e apesar de querer se justificar, e demonstrar de fato que não havia um interesse genuíno em aprender ou de viver aquilo que Jesus estava lhe dizendo, ele vai perguntar: quem é o meu próximo? Aqui foi uma pergunta muito errada. Ele deveria, na verdade, ter perguntado para Jesus: como é que eu posso fazer isso? Porque tudo isso que eu acabei de dizer, amar a Deus com a minha alma, amar a Deus com o meu coração, amar a Deus com a minha força, amar a Deus com o meu entendimento, amar o próximo como a mim mesmo, e Jesus falou: faz isso e você vai viver. Sinceramente, se nós formos honestos, de fato, nós vamos chegar a dizer para Deus: Deus, eu não dou conta. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Eu sou instável, Senhor. E nós somos volúveis. É fácil amar aqueles que nos amam, mas de repente o nosso próximo é aquela pessoa que nos prejudica, que nos persegue, e Deus fala: ame a ele como a você mesmo. E a gente fala: Senhor, como? Né? Não consigo. Então a pergunta próxima que esse homem, de fato, a pergunta próxima que eu e você devemos fazer depois de entender que nós precisamos resolver o nosso problema com Deus, e quando Deus olha para nós e responde que a maneira de nós resolvermos o problema dos nossos pecados é ter uma vida perfeita diante de Deus, uma vida repleta de amor por tudo e por todos, indistintamente, eu não devia perguntar quem é meu próximo. Eu devia perguntar para Deus: Deus, como é que eu vivo isso? Como é que eu dou conta? Eu não dou conta. Eu não consigo. Tem pessoas que acham que vai ganhar a salvação através de boas obras, né? Mas, por mais que eu possa tentar fazer, eu tenho certeza que lá no fundo a gente continua dizendo: tá pouco, ainda devo muito. Então a segunda pergunta principal que nós deveríamos fazer é: como que eu posso fazer isso? Como que eu posso cumprir isso, Senhor? Como que eu posso condicionar todo o meu ser para viver em amor absoluto ao Senhor e amor absoluto ao meu próximo? Vamos lá um pouquinho? Quando nós chegamos a essa conclusão de que nós não conseguimos, nós entendemos o plano de Deus, nós entendemos o padrão que Deus coloca, né, para nós alcançarmos a salvação e viver e dentro desse padrão, a realidade é que é uma bênção quando nós, ao depararmos com isso e chegarmos no desespero. Olha só, o Evangelho, na verdade, ele veio para fazer justamente isso. Pegar o arrogante, aquele que acha que consegue pelas suas próprias forças alcançar os céus através de ações, de bondade, disso, daquilo, e quando ele de fato entende que tudo que ele faz é impossível ele alcançar a Deus, quanto aquele que já se reconhece pecador, miserável, não está nem aí e se afasta de Deus, mas quando ele se depara com a angústia, né, da sua alma, carecendo da presença e do perdão e do amor de Deus, ambos, tanto este quanto aquele, vamos chegar na mesma conclusão: eu não consigo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Foi a conclusão que o próprio apóstolo Paulo chegou quando ele tentou alcançar a salvação pelas suas próprias forças. E ele vai dizer que ele foi alguém que trabalhou, foi alguém perfeito dentro da sua realidade, dentro das pessoas
no ponto de vista humano. Mas quando ele olhou e compreendeu o padrão de Deus, ele chegou à seguinte conclusão, de desespero: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Uma outra pessoa que chegou à mesma conclusão, e a Bíblia nos fala de um publicano, que ao perceber que ele era alguém que estava vivendo em pecado, que estava vivendo abaixo, muito abaixo do projeto, do padrão de Deus para a sua vida, ele foi à igreja, ele foi ao templo e ajoelhou na presença ali, na sua mente, no seu coração, na presença de Deus, e ele nem levantava os olhos, nem ousava levantar os olhos, e falou a mesma coisa que Paulo falou: misericórdia, Senhor, miserável homem que sou, tem misericórdia de mim. Quando nós falamos misericórdia, nós estamos pedindo que Deus olhe através do seu coração de amor, de bondade, a nossa miséria. Quando de fato nós conscientizamos que nós não somos nada diante de Deus, podemos ter as nossas qualidades, podemos ter os nossos dons, podemos ter as nossas boas intenções, né? Com certeza, e devemos ser bons cidadãos, mas diante do padrão de Deus, todos nós, eu e você, somos miseráveis e carentes da misericórdia de Deus. Então, era essa pergunta, se de fato o escriba fosse sincero, é esta pergunta que, se eu e você formos sinceros diante de Deus, ao deparar do padrão exigido por Deus, nós devemos dizer para Deus: como que eu posso fazer isso? Eu não consigo, Senhor. Tem misericórdia de mim. E aí, queridos, é que entra a beleza do Evangelho. O Evangelho é as boas novas. Evangelho significa boas novas de Deus, ou boas notícias de Deus, para nós que nos entendemos e nos vemos como alguém que não consegue por nós mesmos alcançar o padrão estabelecido por Deus. E aí nós aqui clamamos: misericórdia, Senhor, misericórdia, miserável homem que sou. E vem o Evangelho. O que é o Evangelho? Que boas novas são essas? É que Deus perdoa os nossos pecados, que Deus purifica a nossa vida, que Deus nos tira do monturo, do lixo, do abandono, da podridão, do tremendal de lama, e nos tira dali e nos leva para a presença dele. De que maneira? Por meio de Cristo Jesus. Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Por isso ele vai dizer: eu sou o caminho, não tem outro caminho. Boas obras, esmolas, autoexame, auto-reforma, nada disso consegue nos levarmos à presença de Deus, porque o padrão de Deus é imenso, é imensurável, é extremamente alto para mim e você alcançarmos. Por isso nós precisamos de Deus em Cristo Jesus. Cristo veio para cumprir todas as etapas da nossa salvação. Quando ele recebe o batismo de João Batista, era um batismo de arrependimento, quando é da mesma maneira que nós olhamos os nossos pecados, para a nossa vida errada, para a nossa incapacidade de viver o padrão de Deus e dizer: Deus, eu me arrependo de tudo. Por isso que João Batista, ao ver Jesus querendo tomar esse batismo, disse para Jesus: você não precisa desse batismo, você não tem pecado. Mas ele fala: importa que se cumpra a lei. Ou seja, ele estava assumindo o ato de se arrepender por nós. Quando Jesus tomou a cruz, né, nas suas costas, quando ele foi pregado na cruz, ele foi ali, todo aquele suplício, ele estava recebendo a punição que era reservada a mim e a você pelos nossos pecados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. A condenação que estava lavrada para nós: Adilson, você está condenado pelos seus pecados, você não viveu o meu padrão. João, você não viveu o meu padrão. Maria, você não viveu o meu padrão. E assim, cada um de nós, perdidos, o Senhor Jesus foi lá e pagou o preço da nossa dívida. Por isso que a palavra do Senhor nos fala que o título da nossa dívida foi cancelada por Jesus na cruz. Que coisa maravilhosa! Quando nós entendemos que Jesus fez todo o processo, ele venceu o diabo por nós, ele se arrependeu por nós, ele morreu na cruz por nós, ele ressuscitou por nós. Ele nos dá a condição de sermos feitos filhos e filhas de Deus por meio dele.
Isso é a beleza do Evangelho. Mas para nós chegarmos a entender o Evangelho, eu tenho que fazer a pergunta, eu tenho que entender a necessidade e a importância de que eu preciso resolver os problemas do meu pecado. Eu preciso resolver as minhas faltas com Deus. Segundo, eu tenho que entender que eu, por mim mesmo, não consigo viver o padrão de Deus. Que esse padrão exige uma total, perfeita busca de Deus, na minha totalidade do meu ser, a pessoa de Deus. E exige de mim que eu ame o meu próximo, amigo ou inimigo, pessoas que me amam, pessoas que me odeiam, de todo o meu coração, de toda a minha força. Eu não consigo, eu não dou conta, mas Cristo Jesus conquista essa bênção por nós. E aí, queridos, quando isso acontece, quando nós entendemos, não é simplesmente nós vivemos a nossa vida agora sabendo, não, Jesus pagou, né? Então, beleza, vou tocar a minha vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, vai dizer que o Senhor Jesus, ele é a videira verdadeira, né? Ele é a videira verdadeira e nós, ramos, que somos enxertados nessa videira. Ou seja, para nós termos vida, recebermos o perdão do Senhor, nós temos que estar ligado a Jesus Cristo. Nós já fizemos um estudo aqui dizendo que Jesus disse, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Para resolver toda essa questão, todo esse questionamento, toda essa angústia, todo esse desespero da nossa vida, eu tenho que entender que Jesus é quem consegue realizar por mim. Segundo, eu tenho que caminhar com Jesus. Toda a minha vida tem que estar voltada para caminhar com Jesus, aprender dele. Ele agora é o meu Senhor, ele agora é aquele que vai dirigir a minha vida. Ele agora é alguém que vai me controlar, me direcionar, me purificar ou me santificar dia após dia. Ou seja, o que é santificar? Dia após dia, o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, que aplique a sua palavra na nossa vida, vai nos limpando das nossas práticas pecaminosas, vai nos dando a capacidade do caráter do Senhor Jesus ser implementado, implantado na nossa vida. Que lá em Gálatas vai dizer que isso chama os dons ou os frutos do Espírito. Melhor dizendo, os frutos do Espírito, a bondade, a mansidão, né, o domínio próprio e coisas semelhantes a essa. Ou seja, o reflexo do caráter de Jesus dia a dia passa a ser presente na minha vida. E aí, a última verdade que eu gostaria de ressaltar com os amados é que aquele que tem Jesus, ele está caminhando com Jesus. Aquele que tem Jesus, a cada dia, ele vai sendo moldado à imagem do Senhor Jesus. E aí, mais uma perguntinha que eu quero fazer para você. Você que tem caminhado com Jesus, você que tem firmado seus pés com Jesus, tem caminhado com Jesus, a evidência de que isso está sendo real na minha vida, na nossa vida, desse caminhar com Jesus, é que nós estejamos sendo moldados cada dia mais através desse molde sendo adaptado, aplicado na nossa vida, eu me tornar mais semelhante a Cristo. O caráter de Jesus, as ações de Jesus, a mansidão, a bondade, o domínio próprio, né? Essa é real, isso é real na minha vida. Então isso tem sido apresentado, eu estou crescendo, eu estou melhorando para a honra e glória do Senhor Jesus, não para alcançar a salvação, porque isso Cristo já fez por mim, mas é para mostrar que essa salvação está sendo efetiva na minha vida. Portanto, queridos, só assim nós teremos paz. Finalizando, qual é a pergunta principal que eu devo buscar responder na minha vida? O que deve me inquietar primordialmente na minha vida? Não é o que eu vou comer, não é como que eu vou ganhar mais dinheiro, não é como que eu vou comprar uma casa, que eu vou trocar de carro. Tudo isso tem um valor, mas não pode ocupar a primazia da minha vida. A questão principal, a pergunta principal é: como que eu vou resolver o meu problema, os meus pecados com Deus e alcançar a vida eterna? Vivendo o padrão de Deus. O padrão de Deus é impossível por mim mesmo alcançar esse padrão.
Por isso, eu tenho que reconhecer que eu preciso desse padrão, mas eu não consigo, e eu tenho que me reconhecer que eu sou incapaz, estou cansado de lutar, estou cansado de fazer e tentar por mim mesmo, e eu quero Jesus na minha vida, porque Jesus é o substituto, o vicário, o Senhor, é aquele que veio trazer a salvação por meio de toda a sua obra realizada aqui neste mundo. Aceitar isso, e aceitar isso é tomar sobre nós, sobre a minha vida, o jugo de Jesus. É andar dia a dia com Jesus. Ele sendo o meu Salvador, sim, mas muito mais do que o meu Salvador, Ele sendo o Senhor da minha vida. Eu agora vivo para Ele, eu vivo sob a direção dEle, eu vivo para agradá-lo. E permitindo que o Espírito Santo, através da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, venha me moldar a cada dia a imagem e semelhança de Jesus. E vendo isso, nós vamos de fato ter paz no nosso coração. Que essa possa ser, meu amado, o seu anseio, né, a sua sinceridade diante de Deus. Alcançar a salvação, alcançar o perdão. Isso só é possível por meio de Jesus Cristo. E Ele não rejeita de forma alguma aqueles que se aproximam dEle com um coração sincero e prostrado. Ele não rejeitou o apóstolo Paulo, Ele não rejeitou aquele publicano, Ele não rejeita a mim e a você se nos voltarmos sinceramente para Ele. Dele é a salvação que Deus trouxe a este mundo. Que Deus te abençoe, meu amado. Deus abençoe ricamente a sua família, a sua vida, os seus negócios. Mas, acima de tudo, Deus te abençoe ricamente espiritualmente, a fim de que você possa cada dia mais se parecer com Cristo Jesus.